Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai entrevistar o segundo lugar do concurso da Nova Cap, a companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, o Felipe Neri Henrique Monteiro. É assim que se pronuncia, Felipe, tudo bem? Bom, é quase isso, mas é difícil mesmo. É Henrique. Henrique, perfeito. Isso. Felipe, você passou para o cargo de contador, ainda tem alguma etapa para acontecer? Como é que tá esse concurso? Tem uma última etapa o recurso da dissertativa, né, da redação. Só que, pelos meus cálculos ali, não tem mais como sair dessa segunda classificação. Excelente. Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história. O Felipe já se apresente aí para gente, fale sua idade, sua formação e sua cidade natal, por favor. Bom, meu nome é Felipe, né? Nasci aqui em Brasília, sou contador, né? É, e comecei a estudar para concurso ali por volta de 2020, no meio da pandemia. Bacana. Felipe, conta pra gente como é que foi para você entrar no mundo dos concursos públicos, principalmente em meio à pandemia. Qual que foi o start, sua motivação? Teve alguma influência? Conta um pouquinho pra gente desse início. Então, é sempre um início meio doloroso, né? Porque você não sabe para onde você vai quando acaba a faculdade, você não sabe o que que vai fazer, iniciativa privada, concurso, pós-graduação, por aí vai. Mas como foi perto da pandemia ali, não tinha também muita coisa na área privada, por aí vai. Então eu falei assim, até pelos meus pais serem servidores, eles me influenciaram também positivamente a estudar para concurso, né? Porque eu via a vida estável ali deles, confortável, tranquila, um padrão de vida bem legal. E aí, no meio da pandemia, eu comecei a pegar firme nos estudos. Por sorte, não tinha nenhum concurso ali, então não perdi tantas oportunidades nesse início. E me conta uma coisa, nesse início você teve que conciliar quais atividades com os estudos, né? Então você trabalhava e estudava ou você conseguiu focar só nos estudos? Como que foi para você? Não, então, nesse início da pandemia, eu só estava focado nos concursos mesmo, né? Aí, em 2021, fiz uma prova, consegui passar, fui convocado, e aí comecei a ter que conciliar estudos com concursos, né? E como que foi para você esse início? Assim, quantas horas por dia que você conseguia se dedicar? Você estudou quanto tempo focado para a Nova Cap? Como que foi? Então, sendo bem sincero, para esse concurso da Nova Cap, eu não estudei especificamente para ele. Eu estava estudando para a Secretaria do Tesouro Nacional. Porque as matérias eram muito equivalentes, né? Porque as duas eram para a área de contabilidade. Então, assim, basicamente, todas as matérias eram semelhantes. Só algumas coisas específicas da Nova Cap que divergiam, que aí, faltando algumas semanas, eu peguei. Geralmente, agora, né, para a Nova Cap, eu estava conciliando o trabalho com o estudo e estudava geralmente de noite. As horas líquidas, eu nunca fui de cronometrar, né, as minhas horas, assim, na minha cabeça eu só tinha que todo dia estudar um pouco. Mas geralmente ficava em 2 horas ali de líquidas, assim, 2 horas e meia. E esse não foi o seu primeiro concurso, né? Porque você me disse que você estava estudando para concursos. Esse é seu objetivo final ou você quer continuar estudando, Felipe? Não, eu pretendo continuar estudando. Meu foco agora está na área de controle, né? Os tribunais de contas. E então ainda não aposentei aí desse mundo de concurso. Boa. Agora me conta uma coisa, o Estratégia Concursos mesmo, você conheceu como e quando? Você lembra se foi indicação de alguém ou você mesmo foi lá no computador e pesquisou? Como que foi? Então, assim, estratégia é gigantesco, né? No mundo do concurso. Eu já conhecia antes, mas o que me incentivou a me matricular foram colegas, né? Amigos, assim, concurseiros, que eu via, às vezes, conseguindo um resultado muito rápido. Inclusive, eu falei, rapaz, tem. Qual é o seu curso? Aí é estratégia, muito bom, por aí vai. Aí eu falei, acho que eu vou aproveitar essa oportunidade. Foi bem na época da Vitalícia, né? Aí eu peguei. Boa! Então é ações vitalício, que beleza! Escuta, Felipe, você tem alguma coisa nos materiais do Estratégia que é o grande diferencial para você? Que você fala, puxa, isso daqui realmente é diferente. O que que seria o diferencial? Com certeza, assim, eu já estudei para os outros cursos, né? Mas quando eu fui pelo estratégia, eu senti uma grande diferença. Quem estuda sabe que às vezes a gente parece que fica estagnado.
avança, aí estagna no lugar, e aí demora muito, mas quando eu peguei o estratégia, eu estou vendo cada vez mais a evolução. Eu acho que os professores, e eu estudo muito por PDF, os PDFs, assim, são extremamente organizados, tem uma didática que eu adoro, que é a questão dos exercícios. Todo momento tem exercício durante o meio da aula, no final. Se por um acaso não tiver muito conteúdo, exercícios de banca, os professores fazem questões inéditas, inclusive até elogiar, porque os simulados, até as estratégias, às vezes são mais difíceis que a prova, eu diria. Tem umas questões muito difíceis, e acho que isso tudo faz a diferença ali. Ótimo. E me conta agora um pouco mais detalhado, Felipe, como que você organizou o seu plano de estudos, né? Então, você estudava por blocos, você utilizava alguma das nossas ferramentas, você organizava as disciplinas que você tinha mais dificuldade primeiro ou depois, como que você fazia? Então, geralmente no domingo eu fazia um cronograma de estudos semanal, para ter uma meta, né, e tentar cumpri-la. Quanto às ferramentas, eu usei, por exemplo, para o concurso da Nova Cap, o Bizu Estratégico, né? Como eu estava mais focado para outro concurso, mas tinha questões específicas da Nova Cap, legislação específica, legislação do DF, faltando algumas semanas eu peguei o Bizu Estratégico para dar aquele gás, sabe? E a minha organização geralmente era por ciclos, né? Então, eu não faço mais do que 3 matérias. Eu acho que senão eu fico totalmente perdido. E geralmente durante a semana eu fazia uma mesclagem. Um dia eu fazia o exercício da matéria, por exemplo, como direito constitucional, parava, fazia uma revisão, um resumo, na verdade, de outra matéria, por exemplo, contabilidade geral, e exercício da contabilidade pública. E no dia seguinte, aí eu variava, né? Sempre começando com o estudo normal, depois o resumo e depois, na verdade, o estudo normal, exercício e depois o resumo. Aí eu ia mesclando essas. Uhum. E qual o método de estudos que foi mais eficaz para você? Foi o PDF ou foi a videoaula? E você tinha alguma estratégia de utilizar talvez videoaulas para disciplinas que você tinha mais dificuldade ou não? Era tudo PDF? Como que você se organizou? Então, 90%, 95% era PDF, né? Eu já fui adepto à videoaula, só que eu acho que a gente vai mudando e tem que ser o que é melhor para você, né? E aí eu fiquei a maior parte do tempo no PDF. Porém, em algumas matérias, como, assim, estatística, aquelas que você tem mais dificuldade, que você lê o PDF, parece que não sai do lugar, você não consegue. Aí eu ia para a videoaula. E para revisar, Felipe, qual o método que você utilizou? Você falou dos bizus estratégicos, né? Simulados e tudo mais, exercícios. Você fazia qual sequência aí para revisão? Então, acho que essa foi uma das grandes falhas minhas no início, era a questão da revisão. Porque não adianta você estudar, né, e depois esquecer. Aí você chega na prova, vê ali aquela questão, você fala, nossa, eu estudei isso, mas não sei o que que é. Então, no caso, eu usava o Bizu, simulados, e geralmente ao final dos PDFs eu sempre deixava um resumo das coisas mais importantes. Aquilo que eu tinha certeza que eu não ia esquecer, é aquelas coisas assim, o que que é a CF 88? Constituição Federal, certo? Essa aí eu, obviamente, não colocava no resumo, mas aquelas que podia ser motivo de pegadinha, que podia ser a diferença entre você acertar e acertar, ou acertar e errar, eu colocava escrito mesmo. E sobre os exercícios, assim, qual que é a importância da resolução dos exercícios para você? Você lembra mais ou menos quantas questões você fez aí para a Nova Cap especificamente? Olha, acho que o exercício é quase tudo, porque é a prática do estudo do concurso, né? A teoria você lê ali, mas na prática você faz a questão. Ali você consegue identificar para onde, como a banca cobra, os tipos de pegadinha que pode ter, qual é a tendência da banca naquele ano, como está vindo, se está mudando. E eu acho que é sempre muito importante. Como eu fazia muitas questões do PDF, eu não tenho muita noção de um número certo, mas eu acredito aí que passou de 5.000, eu acho. Boa, bastante. E você lembra alguma disciplina que você teve mais dificuldade? Qual que foi essa disciplina e como que você fez para superar? Foi fazendo mais exercício? Foi fazendo mais simulado? Como que foi? O que eu tinha mais dificuldade foi direito constitucional, né? Eu acabava
sempre esquecendo, aí tem jurisprudência e tudo, aí você, então, assim, é estudo, 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 fazendo questão até não acabar mais. Você pega, e sempre lendo a resolução dos professores, né? Que eu acho que não adianta, até quando você acerta, você tem que ver, porque às vezes eu acertava por um motivo que eu nem imaginava. Aí o professor trazia outro motivo, falava, ó, tem que dar atenção nisso aqui. Se ele falasse outra coisa, podia mudar. Então, eu acho que a base da constitucional foi realmente o exercício. A reta final, Felipe, aquela semana anterior à prova e no dia pré-prova, né? Como é que você faz? Como é que o Felipe se comporta? Ele vai, estudando até o final, ou seja, intensifica os estudos, pega ali mesmo mais firme, fazendo mais exercício, fazendo mais revisão, ou não? Você tira um pouco o pé, dá uma relaxada, como é que você se comporta? Não, eu não consigo relaxar. Eu pego, assim, a semana e vou estudando até o final. Inclusive, no dia anterior também, eu só não fico até a noite, né? À noite aí também tem que dar uma descansada, mas eu vou até o final estudando o máximo de coisas possíveis, ou revisando aqueles. Quando se tem algum tipo de equação, algum tipo que é realmente decoreba, eu vou revisando tudo, fazendo tudo. Eu não consigo ficar parado, não. Uhum. Você tem alguma dica para discursiva, Felipe, que você já deve ter feito aí muitas ao longo da sua jornada, né? Tem algum conselho? Como é que você faz para treinar discursiva? Se é que você treina, como que você faz? É, isso é uma falha minha, né? Eu tenho que admitir que a questão da dissertativa, apesar de ter ido bem na prova da Nova Cap, tirei 28 de 30, eu tenho um trauma na questão de redação, que é a questão do conteúdo, que às vezes vem um conteúdo específico, então eu já tive uma prova específica que eu cheguei e não sabia o conteúdo e simplesmente travei. Então eu fiquei um pouco traumatizado com isso e fico focando muito no conteúdo. Mas a questão da dissertativa, eu acho que quanto mais você escreve, melhor. Eu acho que o que me ajudou foi justamente os resumos, porque quando você escreve ali, você solidifica, né? Ter uma organização e principalmente a questão do tempo, né? A questão do tempo é algo que sempre pega. Se você demorar demais, às vezes você vai passando por cartão de respostas naquela correria e erra coisas bobas, acento, uma vírgula que não era para colocar, se coloca. Então, eu acho que assim, a administração do tempo e organização na estrutura da redação, sendo bem claro, pensa em formas, não sabe qual é a palavra, muda até talvez até a frase para não errar aquela palavra ali, tá com concordância meio diferente, faz o simples, sabe? Só vai, só vai. Você já citou aí um dos seus erros, né? Que foi a questão da revisão e tudo mais. Se você pudesse falar aqui um acerto seu, ou que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que que seria? Olha, eu acho que o acerto foi a questão dos resumos. Eu sei que eu já falei, porque também eu achava que era uma pouco perda de tempo antigamente. Antigamente eu pegava, estudava e falava, não, para que eu vou fazer aqui demorar quase uma hora que eu vou perder de estudo aqui fazendo um resumo todo completo, sendo que eu podia estar estudando para outra matéria, né? Então eu acho que o resumo, a mudança de começar a fazer um resumo foi crucial, né? E a questão também de persistência, né? Concurso, a gente sabe o quanto é difícil quando você estuda e mesmo assim não vai, não consegue. Aí você fala, o que que eu tenho que fazer a mais? Eu acho que eu estou fazendo tudo já. Às vezes é só questão de tempo, né? Agora, Felipe, a parte que, já que você citou a parte emocional, né, essa parte do concurseiro e tudo mais, quando você disse que você ia começar os seus estudos para concursos, né, que você teria que abdicar de algumas coisas e tudo mais, a sua família e seus amigos, eles te apoiaram? Como que foi essa parte? Então, apoiaram. Meus pais, como servidores públicos, eles sabem da dedicação que você tem que ter, né? Apesar de nunca esperava ouvir minha mãe falar assim, meu filho, você não acha que tá bom já de estudo por hoje, não? Eu nunca imaginei, passei a vida toda ela falando, vai estudar e tudo, mas nesse momento ela falou, mas eles entendiam sempre, eles entendiam que é preciso dedicação, que é preciso sacrifício, então sempre me apoiaram em absolutamente tudo que era possível. Você chegou a pensar em algum momento em desistir, ô Felipe, ou não? Sempre foi o seu objetivo? Ou batia ali
um desespero em alguns momentos, talvez um desânimo, ou isso nunca foi um problema para você, você tinha muito firme seu objetivo na cabeça? Assim, acho que um pouco dos dois. Eu tinha um objetivo, do concurso. Para mim, assim, por causa da pandemia, inclusive, eu já estava desempregado, né? Estava pensando como, não tinha como eu ir para um privado já, entre aspas, velho, com 24, 25 anos, ali, falando que experiência que eu tenho, ninguém vai aceitar. Então, o meu, assim, era concurso, de todo jeito. Mas que passou pela cabeça desistir, passou. Principalmente, eu acho que todo mundo tem uma prova, assim, que estuda demais, muito, e às vezes o resultado é pior do que você imaginava, até pior do que outras provas que você talvez não tenha se dedicado tanto, né? Então, pensei, só que para mim era bem claro o propósito. Acho que você tem que ter um propósito, sabe? Porque motivação vai e vem, agora o propósito ele fica. Ele, independente de como você tá, você sabe que tem que ser feito aquilo, você tem que continuar. Boa. Se você pudesse resumir aqui para mim, Felipe, o que o Estratégia Concursos representa para você, o que que seria? Eu acho que é evolução. Eu já passei em outros concursos, mas a partir do momento que eu peguei o estratégia, aumentou o número de aprovações, aumentou o conhecimento mesmo. Eu sinto mais preparado, inclusive, para fazer concursos de alto nível, né? Que eu vou chegar lá e gabaritar agora, né? Mas antes eu não sentia. Eu falava assim, cara, eu não, como é que TCU, CGU, será, né? Como é que eu vou chegar? E o estratégia, eu acho que abriu a oportunidade assim de eu falar, opa, agora eu estou concorrendo. Aumentou meu nível, sabe, de concurseiro. Ótimo. E agora, para a gente encerrar, então, Felipe, deixa um recado para as pessoas que também querem subir o nível, que querem aí a aprovação assim como você, que estão abdicando de muitas coisas, mas se espelham na sua história, na sua trajetória. Avisar que é aquilo que a gente conversou, é persistência, dedicação, né? Uma hora vai vir, como a gente fala, né? Mesmo que você faça tudo perfeito, a demanda de conteúdo hoje é tão grande que você não consegue simplesmente estudar perfeitamente em um mês e passar em um concurso. Mesmo que você, poxa, faça 15 horas líquidas, não vai dar certo porque depende de tempo. Então, entenda quando entra no ramo do concurso que, poxa, por mais que possa estar demorando e tudo, vai acontecer. O negócio é não parar. Só não passa em concurso quem realmente não para, né? E, olha, você não precisa acertar de primeira. Eu errei, eu não estava fazendo resumos, comecei a fazer, melhorei. Então, assim, vai testando o que é melhor para você, sabe? Vai pegando as dicas dos professores, vai usando as ferramentas possíveis, que vai dar certo. Boa. Excelente. Felipe, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade em contar um pouquinho da sua história aqui pra gente, compartilhar um pouquinho da sua trajetória como concurseiro. Espero que você tenha muito sucesso, que você alcance o seu objetivo final, tá bom? Eu que agradeço o convite, viu? Obrigadão. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Dê os parabéns pro Felipe. Eu tô na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau.